Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar aí mais uma live. Boa noite. Bom, na nossa aula de hoje, eu vou falar sobre se existe, né, uma dieta certa e como saber se estamos no caminho certo também aí rumo ao nosso emagrecimento. Tá certo? Para ajudar vocês aí a atingir seu peso desejado, né, de uma forma saudável e também definitiva e sem passar fome, né, claro. Para quem não me conhece, eu sou a Virgínia Madureira, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem passar fome. E na live de hoje, só um minutinho. E na nossa live de hoje, eu vou estar falando aí com vocês sobre se existe, né, uma dieta certa e qual o caminho certo para a gente seguir aí no emagrecimento. Todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, eu estou aqui no Instagram, estou aqui no Facebook e agora também no YouTube, nas 3 redes sociais, ao vivo aí, falando com vocês um pouquinho sobre emagrecimento, sobre como ter uma vida saudável, como emagrecer sem passar fome, né? Compartilhando aí o meu conhecimento com vocês. Esse mês agora, eu vou estar fazendo lives também às quartas-feiras, né? Até a véspera aí do Natal, vou estar fazendo terça, quarta e quinta. Tá bom? Bom dia aí, pessoal do Instagram, que tá entrando agora. Bom dia, boa noite. Boa noite aí para vocês. Bom, antes da gente começar, eu queria pedir aí para você que está aí no Instagram para colocar um aviãozinho aí, jogar essa live para quem você acha que faz sentido aí, para quem você acha que vai se beneficiar aí desse conteúdo. Para você que está aqui no Facebook comigo e no YouTube também, se puder compartilhar, o Facebook fica aqui no canto inferior direito, é só compartilhar com quem você sabe também que precisa assistir essa aula para ajudar aí mais pessoas, né, a saber mais sobre esse conteúdo aí de emagrecimento. Boa noite, Livalda. E por que eu escolhi esse tema de hoje, né? Porque eu sei, pessoal, que muitas mulheres acham que para emagrecer é só a gente fechar a boca, né? Ou seja, é só a gente parar de comer menos e gastar mais, não é isso? Mas será que é isso mesmo? Boa noite, Lola, tudo bom? Então, na verdade, né, para emagrecer é você queimar a gordura do seu corpo, né? Emagrecer é você disponibilizar para o seu corpo essa gordura que está armazenada aqui como combustível para ele, né? Gerando energia aí para o seu corpo, né? A maioria das pessoas estão focadas em contar calorias. E isso é um pensamento muito simplista, porque ele só resolve o problema, né, do ganho de peso, da obesidade, a curto prazo. Então, quando você pensa só em contar calorias ali, em ficar contando calorias o dia todo, né, e não leva em consideração a composição da sua dieta, não leva em consideração a qualidade daquilo que você está comendo, a qualidade dos nutrientes que estão entrando ali no seu corpo, você não consegue destravar, desbloquear o seu emagrecimento. E o emagrecimento, para ele ser eficiente, ele tem que estar desbloqueada, a gordura no nosso corpo tem que estar desbloqueada para o nosso corpo conseguir utilizar a gordura como fonte de energia. Porque às vezes comendo pouco, comendo menos, você não consegue desbloquear essa gordura e ela não fica acessível para o seu corpo utilizar ela como fonte de energia. Porque os nutrientes, né, as vitaminas, os minerais, as proteínas, elas importam, elas têm muito mais importância para o nosso corpo do que as calorias. Alguns nutrientes, né, presentes nos alimentos, eles vão estimular a liberação de hormônios. Hormônios estes que vão impedir, né, ou pelo menos vão atrapalhar o seu emagrecimento. E é sobre isso que nós vamos ver, e é sobre isso que eu vou falar aí. Como que alguns nutrientes presentes nos alimentos podem atrapalhar o emagrecimento, mesmo que você consuma eles em pequena quantidade, né? Porque emagrecer é uma questão hormonal e não calórica.
o nosso corpo, ele responde, ele funciona à base de hormônios. Ele não responde, ele não funciona à base de calorias, nosso corpo não sabe contar calorias. Então, para ele, é claro que as calorias, elas importam para o emagrecimento, mas não é a causa fundamental do emagrecimento. Não é contar calorias que você vai conseguir ter um emagrecimento de forma eficiente. E aí, quando você faz lá aquelas dietas tradicionais, aquelas dietas hipocalóricas, onde você come pouco, onde você fica lá contando calorias, comendo lá o seu pãozinho integral, 7 grãos, né? Comendo aquele monte de produtos diet, produtos light, né? Mas sempre com aquela quantidade pouquinha, comendo de 3 em 3 horas, né? Como a maioria das dietas tradicionais manda, né? Comendo de 3 em 3 horas, mas comendo pouquinho. Né? Além dessa estratégia de comer pouquinho e comer de 3 em 3 horas ser muito difícil de seguir, né? E por que ela é muito difícil de seguir? Porque você passa fome, né? Ela não funciona, porque ninguém tem adesão ao tratamento fazendo essas dietas tradicionais, né? Porque quando a gente começa com essas dietas tradicionais, ela não pode ter data de validade. O estilo alimentar que você decidir seguir, você tem que seguir ele para sempre. E o que acontece com essas dietas restritivas, onde a gente come pouquinho, mas né, toda hora, mas é pouquinho? Ninguém consegue comer pouco e passar fome por muito tempo. É muito sofrido. E por isso você fica naquele efeito, vai e volta, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Ninguém consegue comer pouco e passar fome por muito tempo. Era o que acontecia comigo quando eu era adolescente e estava naquela fase onde eu engordei muito, né? Porque eu comecei com aquelas dietas restritivas, aí eu ia seguindo um certo tempo, mas chegava uma hora que eu não conseguia mais, eu chegava até a sonhar com comida, né? E isso acabava gerando até uma certa compulsão, porque quando chega aquele momento, né, que você fala, nossa, chega, não aguento mais comer essa dieta, não aguento mais comer isso, além do que era aqueles alimentos tudo grelhado, tudo no vapor, aquela coisa sem graça, aquela coisa chata, chega uma hora que você não aguenta mais. E aí quando você fala, nossa, não aguento mais e chuta o balde, aí sai de baixo. Aí você começa a misturar doce com salgado e vira aquela coisa, aquela bagaceira mesmo, né? Então, ninguém consegue fazer isso por muito tempo, né? Não é só uma questão de força de vontade, né? Até porque, como eu já falei também em outras lives, força de vontade, ela tem prazo de validade. Força de vontade tem início, meio e fim. Então, você não pode contar só com a sua força de vontade na hora que você está querendo fazer uma dieta, na hora que você está querendo mudar o seu estilo alimentar, né? Boa noite, Dirce. Então, não é só isso também, né? Não é só isso, não é só a questão de força de vontade. Como eu falei no início, o emagrecimento, ele é uma questão hormonal, né? Nessas dietas restritivas, comendo pouquinho, a informação que a gente passa para o nosso corpo é de que não está entrando energia o suficiente, né? Porque se a gente está comendo pouquinho, não está entrando energia suficiente para o nosso corpo, né? E aí, o que acontece? O nosso corpo, por causa disso, né? Ele acaba economizando. Como não está entrando energia o suficiente no nosso corpo, a mensagem que ele entende é de que precisa economizar. Dieta restritiva, a gente põe o corpo no modo economia. Então, toda vez que você fizer uma dieta restritiva, você vai estar colocando o seu corpo no modo economia de energia, né? O nosso corpo, ele se adapta a tudo. Então, quando você está fazendo uma dieta restritiva, comendo pouquinho, ele entende que você está sob perigo, que está faltando nutrientes. Então, ele começa a economizar. Então, o metabolismo diminui, o gasto calórico do seu corpo diminui, exatamente para economizar, já que está entrando pouca energia para ele fazer as suas atividades diárias, né? Só para a gente fazer uma analogia aqui, vamos imaginar aí que você perdeu o seu emprego, né? Quando a gente perde o emprego, né, para a gente é um sinal de perigo, né? Não está entrando, né, o dinheiro, não está entrando, então é uma situação de perigo. O que normalmente a gente faz
quando perde o emprego? Primeira coisa que a gente tende a fazer é economizar, né? Então, por exemplo, se você fazia compras num supermercado bem caro, né, assim, mais caro, um supermercado famosão, boladão, você passa, né, quando você está sem emprego, você passa, então, a fazer compras num supermercado mais barato, não é isso? Aí, vamos imaginar, então, que depois você arrumou um emprego de novo e começou a entrar. Aí começou a entrar energia. Você vai voltar a fazer compra no supermercado carão, sendo que você já descobriu um outro mais barato? Não é? Normalmente não, a maioria das pessoas, apesar de estar entrando mais, vai continuar economizando, fazendo compras num supermercado mais barato, né? Já que você descobriu que consegue sobreviver economizando melhor, não é isso? O nosso corpo, né, o nosso metabolismo, ele age da mesma forma. Então, quando você faz uma dieta restritiva, seu corpo aprende a economizar. E aí, quando você volta a comer mais, ele pensa assim, não, agora eu vou estocar isso aqui que ela está comendo a mais, porque eu aprendi a funcionar com pouca caloria, eu aprendi a funcionar com o metabolismo mais lento. E por isso, cada vez que você faz dieta, vai ficando mais difícil emagrecer. Quem aqui já não passou por essa situação? Coloca aqui para mim, para eu saber. Que começa a fazer uma dieta e começa a emagrecer, mas com o passar do tempo, parece que aquilo que você comia já não emagrece mais, aí você tem que reduzir mais ainda. Quem aqui já passou por essa situação? Fala aqui para eu saber, aqui no YouTube, aqui no Facebook, no Instagram, porque é isso que acontece quando a gente começa a fazer as dietas restritivas, né? Então, se você quer emagrecer, tem que colocar o seu corpo no modo emagrecimento. Ou seja, tem que desbloquear a gordura. E toda vez que a gente começa a fazer dieta, a gente esquece que o nosso corpo, ele é uma máquina, mas que só funciona na potência máxima se ele estiver entendendo que está tudo bem. Que está tudo bem, que ele não está em perigo, que ele não está em estresse. A Mariane falou eu, né? Isso é muito comum, né, Mariane? É muito comum, né? Eva também, eu. É muito comum. Boa noite, Eva. É muito comum. Então, quando a gente faz essas dietas restritivas, né, o nosso corpo se adapta, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil emagrecer, né? Então, como eu falei, toda vez, né, que a gente começa uma dieta, né, a gente esquece que o nosso corpo ele só fica na potência máxima, ele só funciona a todo vapor ali para queimar energia, se ele entender que está tudo bem, se ele entender que não está em perigo ou em estresse ou numa situação de estresse. Quando ele entende que está tudo bem, que está tudo normal, aí ele agiliza, aí ele vai lá na sua potência máxima e acelera o emagrecimento. Mas quando ele entende que está numa situação de perigo, que ele precisa economizar, ou que ele está numa situação de estresse, ele não vai agir na sua potência máxima. E fazer dieta restritiva, comendo pouco, entrando pouca energia, para o corpo sinaliza estresse e sinaliza perigo. E ele vai poupar, ele vai economizar, e ele faz isso de duas formas. Ele economiza diminuindo aí o seu metabolismo, ele vai diminuir o seu metabolismo e ele vai aumentar, vai agir aqui no seu hipotálamo, lá no centro da fome e no centro da saciedade, instigando você a comer mais, fazendo com que você coma mais. São os mecanismos que o nosso corpo faz para que a gente coma mais e entre mais energia, já que a gente está sinalizando para o corpo que estamos em perigo, né, e que estamos numa situação de estresse, tá certo? Boa noite, Eva. Eu estava fazendo isso, comendo pouco demais. Pois é, esse, Eva, é o pior caminho, né, que a gente pode escolher hoje para poder emagrecer. E se você prestar atenção nessa live, você vai entender direitinho por quê. E eu vou explicar exatamente agora, né? Porque por mais que não entre energia quando você está fazendo uma dieta restritiva, por mais que não entre energia, né, ou seja, por mais que você não coma, por mais que você come pouco, ele também não gasta, ele economiza, ele não gasta, ele poupa, e aí você empaca e não emagrece mais.
E é por isso que é tão comum as pessoas começarem a emagrecer fazendo dieta restritiva e depois de um tempo empacar e não emagrecer mais e começar a engordar. Porque o corpo se adapta, porque ele entende isso como estresse, ele entende isso como uma situação de perigo, porque nós precisamos de energia para poder sobreviver. O corpo precisa de energia para desempenhar aí as suas funções, né? E aí o dia que você resolve sair fora dessa dieta e comer um pouquinho mais do que você estava acostumado, o que o corpo faz? Quando você come um pouquinho mais, qual é a mensagem que ele entende? Opa, eu vou guardar isso aqui, eu vou estocar isso aqui. Eu vou estocar isso aqui o máximo que eu puder, porque o nosso corpo foi programado para isso, para a gente estocar. Nós fomos feitos para isso. Tem muito pouco tempo que começou essa epidemia aí de alimentos, né? Tem muito pouco tempo na nossa história, se a gente for analisar a nossa história, né, nós evoluímos através de uma sociedade com escassez de comida. Não tinha essa comida em abundância igual tem agora, né? Isso foi o quê? De 30 anos para cá, de 40, 50 anos no máximo para cá, que tem essa oferta abundante aí de comida. Há bem pouco tempo atrás, era escassez de comida, né? Então, nós fomos programados para isso. Nosso corpo ainda não está sabendo lidar com essa abundância de comida que nós temos hoje, né? Então, nós fomos feitos para estocar, né? E por que se tratava a obesidade dessa forma, com dietas restritivas e dietas hipocalóricas, né? E até hoje ainda se trata, até hoje ainda tem profissional que trata realmente a obesidade com dietas hipocalóricas. Faz lá a continha de caloria, faz lá, né, bolachinha integral, bolachinha fit, comer de 3 em 3 horas. Mas por que tem gente que ainda trata assim? Por que se tratava antigamente a obesidade assim? Porque, como eu falei, até então, até 30 anos atrás, a obesidade não era essa epidemia que é hoje. Não se estudava muito sobre a obesidade, né? O principal problema de saúde era o oposto, era a desnutrição. Até 30 anos atrás, o Brasil era um país de desnutridos, né? Então, começou-se realmente a aprofundar, a estudar a obesidade mesmo, a levar a obesidade como uma epidemia, como um estudo sério mesmo, tem muito pouco tempo. Né, os estudos mais profundos, né, tem muito pouco tempo. Eu mesma saí da faculdade sabendo muito pouco sobre como agir com a obesidade, sobre como tratar a obesidade. Né, eu tive que dar meus pulos depois da faculdade, fazer meus cursos, minhas pós, né, porque a ciência ela descobriu mecanismos novos e diferentes, tem muito pouco tempo. Né? Se a gente for pegar a nossa evolução, que são 30 anos para cá tem muito pouco tempo, 20 anos para cá, 15 anos para cá é que se começou a estudar profundamente a obesidade, os fatores que desencadeiam, o que causa e como tratar. Até 20 anos atrás, 30 anos atrás, se tratava a obesidade realmente com dietas restritivas, porque a gente não tinha estudos referentes sobre esse assunto. A gente não sabia lidar com isso, porque a obesidade é uma epidemia nova na saúde pública, né? Na saúde. É uma epidemia nova. E hoje tem vários estudos, vários artigos científicos, né? Estudos científicos mesmo, que demonstram que se a gente come muito carboidrato, ele estimula a liberação do hormônio insulina. Né? E a insulina, além de distribuir a glicose por todo o nosso corpo, que é a função dela, né? Colocar a glicose dentro das células, a insulina, ela também pega o excesso de glicose, o excesso de carboidrato que você comeu e armazena como gordura lá no seu tecido adiposo, chamado triglicérides, né? Então, a insulina, que é esse hormônio, que só é disparado, né? Aliás, só é não, mas que principalmente é disparado no nosso corpo quando a gente consome o carboidrato, que se transforma em glicose, e aí é disparada essa insulina ela vai pegar o excesso de carboidrato e vai estocar lá no tecido adiposo na forma de gordura, com o nome de triglicérides. E, além disso, a insulina fica lá na porta do tecido adiposo, ela não deixa o corpo usar a gordura armazenada como combustível. Então, a insulina, ela é um hormônio que impede o teu emagrecimento. E aí você fica aí comendo, fazendo dieta e comendo de 3 em 3 horas, mesmo que seja pouquinho, mas é o pãozinho integral,
mas é a bolachinha fit, mas é de 3 em 3 horas. E isso tudo que você está comendo aí, se for carboidrato, se for pãozinho integral, bolachinha fit, não interessa. No corpo vira glicose, e a glicose vai estimular a insulina e vai atrapalhar o seu emagrecimento. A insulina, então você comendo aí de 3 em 3 horas, você está estimulando o tempo todo a insulina, né? O tempo todo a insulina. E a insulina vai estar o tempo todo dificultando, ou pelo menos atrapalhando aí o seu emagrecimento, né? E quais são os alimentos que ativam a insulina? Eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Quem sabe, quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe. Quero que você escreva aqui para mim, para eu ver se você realmente está entendendo o que eu estou falando. Eu quero que você escreva aí para mim no YouTube, aqui no Instagram, aqui no Facebook, aí no Instagram. Escreve aí para mim. Quais são os alimentos que ativam a insulina? Ou seja, quais são os alimentos que a gente come e que eles vão disparar a insulina e colocar o nosso corpo no modo estocar gordura? Qual é o alimento que, quando a gente come, vai colocar o nosso corpo na função, no modo estocar gordura? Escreve aí para mim, para eu ver se vocês estão realmente entendendo. Quero ver. Escreve aqui para mim, que eu quero ver se vocês estão realmente entendendo qual é o alimento que, quando a gente come, coloca o nosso corpo no modo estocar gordura. Aí no YouTube já tem gente falando. Açúcar. É isso mesmo, açúcar. Açúcar e tudo que tem açúcar, né? Farinha, pão, isso mesmo, pão, açúcar, farinha. Tudo que tem açúcar e tudo que tem farinha, né? Porque, na verdade, a farinha é o amido, né? Açúcar, farinha, pão, bolo, isso mesmo, farinha branca, isso mesmo, porque tudo isso, no final das contas, no nosso corpo, vai virar o quê? Vai virar açúcar, vai virar glicose. É como eu sempre falo, para o nosso corpo não importa se a glicose veio do pão integral, ou se a glicose veio do pão francês, é tudo glicose do mesmo jeito. Tudo isso vira açúcar no nosso corpo e tudo isso vai estimular a insulina. E a insulina sendo disparada, ela coloca o nosso corpo no modo estocar gordura. Arroz, farinha, isso mesmo, Regiane. E não é só... Beber uma água aqui, porque eu tô falando demais, a garganta vai ficando seca. Então, às vezes a gente pensa só no mais óbvio, que é o açúcar, no mais óbvio, que é a farinha, e dela tem o pão, né? E tudo que tem farinha, bolo. Mas a gente esquece dos sucos também. Sabe aquele suco concentrado, suco integral de uva? O que é o suco concentrado, suco integral de uva? É a mesma coisa de falar garapa, suco concentrado de cana. Só muda aí a fruta, mas a quantidade de açúcar é a mesma. Se a gente parar para pensar e falar assim, não, eu não vou tomar um caldo de cana, porque caldo de cana é açúcar puro, mas eu vou tomar um suco de uva, porque suco de uva é natural, né? A maioria das pessoas pensam assim, mas suco de uva é açúcar puro, porque açúcar vem da fruta, né? O açúcar vem da cana, que é uma fruta, assim como a uva é riquíssima em açúcar também. Arroz, feijão, exatamente, arroz, feijão todos os dias pode? Pode, mas depende aí da quantidade, depende de você saber equilibrar aí na sua dieta sem exagerar e principalmente numa refeição rica em proteína. Aí você põe lá um pouquinho, não tem problema, tá bom? Então, voltando aqui, né? Então, os alimentos que vão estimular a insulina, né? E vão colocar o nosso corpo no modo economia, no modo engordar, são exatamente esses alimentos ricos em carboidrato. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar o nosso corpo no modo emagrecimento, no modo gastar, no modo queimar. Nós temos que colocar o nosso organismo, o nosso corpo na potência máxima e destravar aí essa gordura para que haja o emagrecimento. E para isso, nós temos que manter a insulina baixa, né? E agora, de novo, vou perguntar aí para vocês, me responde aqui no Instagram, me responde aqui no Facebook e no YouTube. Quais são os alimentos que a gente pode comer e que eles
pouco vão estimular a liberação da insulina. Quais são os alimentos que fazem o oposto desses que vocês acabaram de me falar aí? Que inveja de ver você tomando água. Quase não sinto sede, por isso esqueço de tomar água. Regiane, tomar água é fundamental, né? É fundamental para o emagrecimento e para a nossa saúde, né? Eu sempre falo assim, para quem tem dificuldade de tomar água, para colocar a garrafinha, sabe aquelas garrafinhas de 500 ml? Você coloca a garrafinha de 500 ml, escreve seu nome e fala, essa garrafinha é minha e eu tenho que esvaziar pelo menos 4 garrafinhas dessa durante o dia. Então, você olha toda hora para aquela garrafinha lá e vê, nossa, ainda não bebi nenhuma. Aí você vai lá e bebe, e ao longo do dia você tem que esvaziar 4. É uma maneira de você conseguir contabilizar aí a água que você está tomando, tá certo? Porque a água é fundamental aí para o funcionamento do organismo e ajuda sim no emagrecimento. Às vezes, vocês sabiam que às vezes a gente está com sede, pensa que está com fome, vai lá e belisca alguma coisa, sendo que na verdade a gente está com sede? Proteínas e legumes, é isso aí, Eva. Proteínas e legumes. Ovos, Mariane, isso aí. É isso aí, Mariane. Tem como emagrecer ainda este ano? Com certeza, Mariane. Mariane, eu tô no final dessa live, fica comigo aqui até o final, que no final eu vou te falar como emagrecer ainda este ano, tá certo? Proteínas e legumes são os alimentos, principalmente os legumes de baixo, né, os vegetais de baixo carboidrato, são exatamente os alimentos que pouco vão estimular, né, os ovos. O que são as proteínas? A Mariane está respondendo ali pra gente. Os ovos, as carnes, frango, peixes, né, carnes de todos os tipos, né, são os alimentos que pouco vão estimular aí a insulina. E quando a gente consome esses alimentos numa quantidade legal, numa quantidade bacana, eles nos dão saciedade. Eles nos dando saciedade, né, eles matando a nossa fome, o nosso corpo não percebe que você quer emagrecer, porque você está nutrindo o seu corpo. Né? E a proteína, ela não estimula a insulina. Portanto, ela libera o tecido adiposo para gerar energia aí no seu corpo. Então, é fundamental fazer uma alimentação rica em proteína. E não quer dizer que você não possa consumir os carboidratos. Você pode sim, desde que a sua refeição tenha uma quantidade adequada, tenha uma quantidade aí bacana de proteína. Então, você coloca a proteína no seu prato, numa quantidade legal, numa quantidade que te dê saciedade, que promova a saciedade para que você possa comer e não sentir fome, né? Da mesma forma os vegetais. E aí depois você coloca o carboidrato em menor quantidade, né? Numa proporção menor, para que você consiga emagrecer sem passar fome e deixando aí o seu tecido adiposo mais disponível, né? Para poder gerar energia para o seu corpo. Porque a proteína, ela não gera energia para o corpo. Eu falo que nós somos total flex. O nosso corpo, ele funciona com 2 tipos de combustível, que é o carboidrato, que se transforma em glicose, né? A glicose é o combustível, e a gordura. Só esses 2. Então, nós só funcionamos com carboidrato e com gordura. Então, se a gente come proteína, o que a proteína faz? Ela nos dá saciedade. Então, ela não desperta no nosso corpo o modo perigo. Ela não gera aquele estresse. E, portanto, o nosso corpo não sente a necessidade de ficar no modo economia. Além disso, você comendo a proteína ela não vai disparar lá a insulina. E aí, mesmo que a proteína não vai gerar energia para o seu corpo, porque a função dela não é gerar energia, como você está comendo proteína e ela não está estimulando aí a insulina, o seu corpo entende, então, que precisa dessa energia de uma outra forma. E se não está entrando energia na forma de combustível, está entrando só proteína, ele vai poder acessar lá o tecido adiposo, ele fica mais fácil para ele acessar o tecido adiposo, e aí você começa a emagrecer, porque a sua gordura está desbloqueada, porque dessa forma você consegue colocar o seu corpo no modo economia. Com a insulina baixa, o nosso corpo ele começa a liberar a gordura armazenada para gerar energia. E aí você emagrece. Né? Por isso eu falei no início dessa live, dessa aula, que a obesidade é uma questão hormonal, não é calórica. O nosso corpo não responde às calorias. Não interessa para ele se você está comendo muito ou pouca caloria. Ele não responde a isso, ele responde aos hormônios. É a insulina. É o principal hormônio que comanda aí o seu emagrecimento.
Existe outros alimentos que tenham proteína sem ser ovos e carnes, doutora. Não precisa me chamar de doutora. Existem outros alimentos. Os melhores alimentos, as fontes mais intensas, né, de proteínas de melhor qualidade, realmente são as animais. Né? São as proteínas de maior, a gente fala de maior biodisponibilidade. Né, que o nosso organismo absorve melhor e que tem mais nutrientes, além da proteína em si, tem mais nutrientes, vitaminas, minerais, né? O ovo, sem sombra de dúvidas, é a proteína mais completa que a gente tem, porque além da proteína, tem todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Sempre gosto de falar esse exemplo do ovo, que é o único alimento que se transforma num ser vivo. Né? Então, é um alimento que gera, ele se transforma no ser vivo, ele se transforma num pintinho. Então, por aí vocês têm noção da quantidade de nutriente que ele tem. Né? Seguido, nós temos as carnes também, que são excelentes fontes de proteína. E aí, todos os tipos de carne. Né? Depois a gente tem as proteínas vegetais, que já não são tão boas fontes assim de proteína. Né? Que é a soja, que é o feijão, mas que são bem pouca, quantidade bem pouca. Então, para aquelas pessoas que são veganas, né, que são vegetarianas e que não consomem, tem que suplementar, tá? Tem que suplementar, porque a proteína, ela é fundamental, principalmente para quem quer emagrecer, então tem que suplementar. A proteína vegetal, ela não satisfaz, né, as necessidades aí do nosso corpo, tá bom? Sobre o torresmo, vejo a mulherada falando que seria como a barrinha de cereal. O que você me diz? O torresmo, ele pode ser consumido? Pode, né? Frito, ele pode? Não, Regiane, frito ele não pode. Agora, de vez em quando, você comer um torresminho assado, né? Quando eu falo frito, é imergido ali naquela gordura. Agora, se você fizer ele assado no forno, ele pururuca também. Ou se você tiver aquela panela air fry e fizer ele na air fry, sim, ele pode ser consumido sim. É claro que você não vai pegar uma bacia e comer aquilo tudo de uma vez. Mas o torresmo, ele pode ser consumido? Pode, ele vai te dar muita saciedade, porque ele é uma fonte de gordura, mas é uma gordura saudável que promove saciedade. Então, com moderação, ele pode ser consumido sim. O que é moderação? Todos os dias? Não, todos os dias não. Mas de vez em quando, ali, vou fazer um lanchinho à tarde. Entre um pão francês e uma mãozinha de torresmo feito na airfry, o torresmo é melhor, com certeza. Entre a barrinha de cereal e o torresmo, qual que é melhor? O torresmo feito na airfry, uma mãozinha, né? Não é para você pegar uma bacia, uma mãozinha. Pego lá uma mão e como de torresmo. É melhor do que uma barrinha de cereal? Sim. Por quê? Porque a barrinha de cereal é uma bomba de carboidrato. É pura glicose. É glicose mais glicose mais glicose. O que a barrinha de cereal vai fazer? Vai estimular a sua insulina, vai bloquear ali na hora o seu tecido adiposo de gerar energia de emagrecer. Vai botar seu corpo no modo economia. O torresmo, o que o torresmo vai fazer? Com a insulina, nada, absolutamente nada. Ele não vai estimular a insulina. Se você comer em pouca quantidade, vai te dar ali uma saciedade para você conseguir esperar a próxima refeição, para realmente fazer uma refeição. E aí você não mexe na insulina, você continua a queimar ali a sua gordura, se você comer pouco, né? Mas se você comer muito, o que vai acontecer? Seu corpo vai utilizar a gordura como combustível? Sim, mas vai usar a gordura que você acabou de comer, que está lá no sangue, que é mais fácil para ele utilizar, tá certo? Então é isso, o torresmo pode ser utilizado, mas em quantidade controlada aí, tá bom? Então, continuando, né, como eu falei, por isso que eu falei, né, que a obesidade, então, ela é uma questão hormonal e não calórica. Né? Então, a gente precisa saber lidar aí com essa questão da insulina para conseguir destravar aí o emagrecimento. Né? Então, os alimentos que realmente destravam, que impedem, os alimentos que realmente impedem, né, o emagrecimento são esses que são fontes aí de carboidrato. Né? Boa noite, Nutri, estou assistindo. Beijo, Cris sempre presente. Se a gente não tiver o colesterol muito bom, o ovo pode aumentar? Quase não comia ovo, mas não fiz exames ainda para ver. Não, hoje os estudos, Deusinha, já demonstram que o colesterol da nossa dieta, aquele colesterol que a gente come, muito pouco vai influenciar no nosso colesterol aqui do sangue, tá? Os estudos hoje já demonstram que o colesterol, né, quem tem problema de colesterol alto, é muito mais genético, tá? Porque o nosso
corpo, o nosso fígado produz o nosso próprio colesterol. Então, o colesterol que você come pouco vai influenciar. Inclusive, os estudos demonstram que se você fizer jejum aí por um ano, vou fazer jejum de um ano, vou ficar tomando só soro, o seu colesterol pouco vai fazer diferença, tá? No seu colesterol, porque é mais uma questão genética, mais uma questão de produção do seu fígado. Então, você pode comer quantos ovos você quiser, para te dar saciedade, para promover saciedade, tá? Para matar a sua fome, quantos ovos você quiser, que eles pouco vão influenciar aí no seu colesterol do seu sangue, tá? Tem um livro muito bom, que eu já indiquei em outras lives, vou indicar aqui de novo, tem um livro muito bom, muito fácil de ler, baseado em artigo científico, ele tem toda a referência bibliográfica nele, e o livro chama-se O Mito do Colesterol. Tá bom? Uma leitura fácil, aproveita a Black Friday para poder comprar, você vai gostar de ler, vai te esclarecer todas essas dúvidas aí, né? Ele fala exatamente dessa demonização do ovo, né? Porque que o ovo foi demonizado alguns anos atrás e que hoje já foi mais do que provado que não, tá? Então você pode consumir o ovo sim, que ele não vai interferir aí no colesterol do seu sangue, tá bom? Então, pessoal, para a gente concluir aqui essa live, a gente precisa evitar a entrada da glicose, né, do carboidrato no nosso corpo, porque é ele que vai ativar a insulina, e a insulina alta no sangue, ela ativa o modo estocar gordura. E é isso que a gente precisa para emagrecer, é só isso, é simples assim, né, diminuir o carboidrato. Talvez não seja assim tão fácil para a maioria de nós, porque nós fomos acostumados com uma dieta muito rica em carboidrato. Nós somos da geração, né, que vem consumindo uma quantidade muito grande de carboidrato, especialmente os carboidratos industrializados, né? Então, talvez não seja fácil, mas é simples, é só reduzir, não precisa tirar, mas é reduzir os carboidratos, né? Porque, como eu sempre falo, né, porque realmente a gente tem que tirar, né, o doce, o macarrão, o pão, né, porque o nosso corpo, ele se adapta, né, o nosso corpo, ele se adapta, o nosso paladar também se adapta, né, eu emagreci 6 quilos com essa nutricionista maravilhosa, obrigada, Valdineia, Valdineia é uma das minhas alunas da primeira turma, e emagreceu 6 quilos aí, né, Valdineia, obrigada, viu? Então, como eu estava falando, na vida a gente sempre se adapta. Então, no início é difícil, né? O carboidrato, ele causa um pouco de vício mesmo. Tem a fase lá da gente desmamar o carboidrato. Nesse início é difícil, mas o nosso corpo se adapta. Se a gente tiver as estratégias certas, a gente consegue superar e depois consegue sobreviver tranquilamente, né? E é como eu sempre falo, a gente tem que saber escolher o que pra gente é mais importante, o que você quer mais, né? O que você quer mais? Você quer mais comer carboidrato, comer doce, se empanturrar no macarrão, ou você quer mais ter saúde? Você quer mais ter disposição? Quer mais ter mais autoestima? O que você quer mais? Você quer mais comer carboidrato, comer doce, ou você quer mais ir numa loja e escolher a roupa que você quiser, e não a roupa que caiba em você? O que você quer mais? A gente sempre tem que colocar na balança e ver o que pra gente é mais importante. O que eu falei hoje para minhas alunas lá no meu método de emagrecimento, Descomplicando o Emagrecimento. Toda vez que a gente fala não para um alimento, a gente está falando sim pra gente. A gente está falando sim para nossa autoestima, a gente está falando sim para nossa saúde, a gente está falando sim para nossa disposição, né? A gente está falando sim para nossa autoimagem. Então, a gente tem que pôr na balança e ver o que a gente quer mais, né? O que a gente quer mais. Comer as coisas que te fazem mal, que te levam para o caminho da obesidade, é realmente isso que você quer mais, né? Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui para responder vocês. Se não, já vou me despedindo, dando boa noite e agradecendo demais a audiência de vocês aqui no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube. Aqui no YouTube, deixa eu ver, tem mais perguntas. Pode comer fruta para o lanche à noite? Não. A fruta
é glicose, fruta é glicose mais frutose, fruta é carboidrato do bem, tá certo, é carboidrato do bem, mas a fruta ela vai gerar na hora um pico de insulina. Fruta como lanchinho, ela estimula a nossa fome. A fruta ela pode ser consumida, mas como sobremesa, tá certo? Valdineia, eu aprendi a dominar a minha mente e meu corpo, não é só emagrecimento com a Virgínia. Obrigada, Valdineia, é isso aí. Né, isso aí, não é só sobre emagrecer, né? Como eu sempre falo, a raiz da obesidade está aqui, gente. A raiz da obesidade está aqui, é os nossos pensamentos. Se a gente não mudar o pensamento, a mudança não acontece. Porque o emagrecimento, a mudança, ela tem que vir daqui para aqui. A transformação é daqui para aqui. Tá certo? Então pode comer fruta. Eu te respondi, Valéria, não sei se eu te respondi, mas é sobre isso, né? É sobre... eu também estava comendo pouco e achando que estava fazendo certo. Não. Para emagrecer, Samara, não é comer pouco, é comer certo. Então, se você foca na proteína, você pode comer até você ficar satisfeita. Quem é minha aluna do método Descomplicando o Emagrecimento, já estou na segunda turma, sabe muito bem disso. Eu tenho aqui a Cris, que testemunhou aqui no Instagram, tem a Valdineia, que acabou de testemunhar, a Cris é da segunda turma, a Valdineia é da primeira turma. Então, a gente não precisa comer pouco, tá, Samara? A gente precisa comer certo, tá? E com essas dicas que eu dei aqui para vocês, vocês vão conseguindo equilibrar aí. Então, pessoal, vou encerrar aqui no YouTube. Muito obrigada, Franciele, Valéria, Samara, Rafaela, Samara, Clara. Estou aprendendo muito com você. Obrigada, Clara. Nossa, para mim é um prazer. Eu gosto demais de fazer essas lives. Estou ficando assim cada dia mais empolgada, tá? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Vou encerrar aqui no YouTube, já vou encerrar aqui também no Facebook. Deixa eu ir aqui agora no Facebook. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Realmente nutre, é muito difícil tirar o carboidrato. Eva, começa mudando os seus pensamentos, tá bom? É daqui para aqui. Tá, Eva? É daqui para aqui. Então, começa mudando os seus pensamentos. E o nosso corpo, ele se adapta. Ele se adapta a qualquer coisa. Inclusive, se adapta a tirar os carboidratos. A diminuir. Não é tirar, é diminuir. Tá bom? Obrigada, Eva. Obrigada, Deusina. Maria Senira, Regiane, Deia, Eva. Muito obrigada aí pela presença. Dirce, Lola. Obrigada pela presença de vocês. E até amanhã, um beijo. Estou finalizando aqui também no Facebook.